O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Sétima aula de Economia Moderna. Ao observarmos a história, verificamos que os povos, quando se encontram em guerra com outros, e por envolverem-se num estado anormal, são levados obrigatoriamente a realizar ou a estabelecer condições econômicas também anormais. E a proporção que essas guerras tendem para se tornarem totais, maior ainda se sente esta consequência. É natural que nestas condições se vejam os povos em conflitos na necessidade de dirigir ao máximo o seu poder de produção em benefício, sobretudo, do que se refere à manutenção da guerra. Cabe-lhes não só providenciar a alimentação, a manutenção, municiando suficientemente o seu exército, mas também a manutenção de todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente para a guerra, nem que isto seja feito em detrimento das indústrias de paz. Nessas ocasiões, se tem justificado, por um motivo de força maior, um regime de economia dirigida, apto a controlar todas as atividades do país. E, por sua vez, com o direito de subordinar todos os outros interesses particulares às necessidades coletivas criadas, consequentemente, pelo estado de guerra. Não é, pois, de admirar, e este é o ponto importante da nossa época, que os países que se preparam para a guerra sejam normalmente conduzidos e necessariamente a praticar um regime de economia dirigida. E aqueles que não tenham a intencionalidade próxima de tomarem parte num conflito guerreiro
julgando-se, contudo, ameaçados de serem envolvidos e empolgados em determinadas circunstâncias, de também tomarem parte num conflito de maiores proporções, buscam, por sua vez, orientar o Estado de modo a que ele dirija cada vez mais a economia, a fim de precaver a nação para os futuros embates, já que, pelo seu desenvolvimento normal, a sua indústria não procuraria basear-se propriamente na eventualidade de uma guerra, mas sim na produção de paz. Ora, assim aconteceu sempre na história em todos os ciclos culturais que conhecemos. Contudo, houve certas circunstâncias em que as nações, após passarem pelo período de guerra, voltavam progressivamente para uma economia de paz. Não só porque havia necessidade de semear novamente para colher o que faltava, como reconstruir o que fora destruído, substituir o que já não estava em uso, reparar o que fora prejudicado, readaptar as usinas às suas atividades anteriores, desde que elas haviam sido transformadas em fábricas de guerra. Restabelecer o comércio exterior, dando agora prioridade às matérias-primas que satisfaçam as necessidades urgentes da nação e não mais as da indústria guerreira. Organizar a economia de modo a enfrentar as necessidades mais urgentes do povo, que naturalmente foram descuidadas durante o período guerreiro. Tudo isso leva nesta fase, a dar-se prioridade ao que dantes não se dava, isto é, no período guerreiro, a dar-se prioridade a tudo aquilo que constitui ou constituía a economia de paz. E também de reconstruir os malefícios que decorrem inevitavelmente do regime de economia dirigida. Contudo, na época moderna, o que se observa é que este retorno à vida normal, à economia de paz, que novamente volta à economia normal, estimulada pela iniciativa individual, nem sempre se dá, nem sempre há esta reversão, porque o Estado, acomodando-se, organizando-se para dirigir a economia no período de guerra,
não cede mais os direitos adquiridos, não quer se limitar apenas ao papel de conselheiro, de animador, de vigilante da economia, mas quer gerir, continuar gerindo a economia, nela intervindo, nela atuando, de maneira que o que apenas sucede é uma diminuição do quanto despótico do Estado, ou melhor, da forma de brutalidade, da de maior brutalidade no período guerreiro, para uma de menor brutalidade e pseudamente legal, fundada em dispositivos da lei, estabelecidos pelo poder do Estado, mas que não deixa de apresentar também uma brutalidade organizada. Num regime de economia liberal, cada indivíduo é livre e está em plena liberdade para empregar os seus recursos ao sabor da sua fantasia, de modo que essa economia liberal acaba por ser dirigida pela própria fantasia do consumidor. Fantasia esta que é, ora, exacerbada pelos meios de propaganda, ou é apenas captada, acompanhada e atendida pelo produtor, preocupado apenas em atendê-la, porque, seguindo-a, ele assegura um resultado benéfico para suas operações. Consequentemente, uma economia fundada nessa espécie de consumo, ela tem normalmente que permanecer liberal. Daí nós já podemos distinguir o seguinte: no regime de economia dirigida, o consumidor vai solicitar ao fornecedor aquilo que este pode lhe fornecer. Enquanto que, no regime de economia liberal, é o contrário. É o consumidor que expressa ao produtor quais são seus desejos e quais as suas preferências. Assim, pode-se dizer que, no regime de economia liberal, o consumidor é o dominante, enquanto que no regime de economia
dirigida, quem domina é o produtor. De maneira que, no regime de economia liberal, cabe então ao produtor não só o papel de produzir, mas de prever os desejos, as solicitações do consumidor, de modo a estar em situação capaz de satisfazê-los. E a concorrência, dentro deste regime, serve para estimular a qualidade, como também para realizar o equilíbrio dos preços. Ora, esses preços sofrem a influência das três leis: da lei da oferta, da lei da procura e da lei da oferta e da procura, cujas três leis atuam dentro da economia liberal, como também atuam dentro da economia de guerra, como nos tem mostrado a experiência. Contudo, dentro da economia liberal, surgem modos acidentais, organizações que se constituem para violar essas leis pela atuação do que se chamam os trustes, os cartéis e outras formas de combinações, de acordos, de associações econômicas que têm como interesse modificar os efeitos normais dessas leis, naturalmente em benefício dos que compõem esses grupos econômicos. Como, naturalmente, esses grupos econômicos, através das suas atividades, atentam contra os interesses coletivos, aqui cabe e caberia, já que há o Estado, o papel de interditá-los, de reprimi-los severamente, pois eles falseiam a economia por tentarem ofender as suas leis fundamentais. Vê-se assim, se quiser fazer um exame claro, honesto, sincero e também científico da economia, que o liberalismo é a forma normal. Mas é mister que ele respeite as leis individuais e as leis coletivas da economia, que nós já estudamos algumas e outras passaremos a estudar. Porque já mostramos que um excesso de coletivismo, isto é, um excesso que consiste na atualização apenas do aspecto coletivo, pode levar
a excessiva valorização das leis coletivas, mas há uma ofensa perniciosa das leis individuais. E o liberalismo, por seu turno, em seus excessos, pode praticar o vício contrário. Deste modo, uma sociedade de economia livre, de livre iniciativa, na qual as leis individuais e as coletivas são respeitadas, não só seria a economia normal, como a melhor ajustada à natureza humana. Se a produção é dirigida pelo Estado, estaríamos então num regime de economia dirigida, no qual o consumidor pergunta ao produtor o que este lhe pode fornecer. E, neste caso, o Estado dirigiria igualmente as necessidades, os gostos e até a fantasia dos consumidores. Ora, numa economia liberal, o produtor, pela multiplicidade em que a produção está organizada, ele tem a possibilidade de melhor conhecer a clientela, de estar num contato mais íntimo com essa. Ele pode captar com muito maior segurança as direções que a fantasia humana possa tomar, o que é irrealizável pelo Estado. Na economia liberal, o produtor corre os riscos do que faz, como também tem a oportunidade dos proveitos que podem provir da sua atividade. Normalmente é compreensível que o cliente queira impor à produção os seus desejos. Mesmo porque, se nós nos lembrarmos que na economia não capitalista, propriamente, uma artesanal, é o desejo do consumidor que, em grande parte, orienta a atuação do artesão, embora este preste a sua criação, a sua cartaz e o seu desejo estético, a obra que faz, no intuito de torná-la mais bela, não só a si próprio, como também para quem ele a destina. Num regime de economia liberal, o produtor procura estabelecer diretivas correspondentes à fantasia do consumidor. E ele
sabe que, desde o momento que ele obedece a estas regras, o escoamento da sua produção é normal. E também o preço da mesma não sofrerá qualquer modificação. E ele aceita esta exigência do consumidor, esta direção do consumidor, porque ela lhe assegura uma garantia para evitar os riscos e os inconvenientes. Porque desde o momento que ele sabe que o que produz é aquilo que o consumidor quer, ele se sente muito mais seguro naquilo que faz. Em tempo de guerra, naturalmente que a economia não pode mais estar sujeita à influência da fantasia do consumidor. A produção é imposta segundo as necessidades da defesa nacional. Mas, numa economia de paz, muda completamente de fisionomia, porque é o consumidor que impõe as diretivas e as suas fantasias à produção. Contudo, não assegura, de modo certo e absoluto, nem o escoamento nem o preço, porque esses podem variar segundo as mudanças da fantasia e também da concorrência. Numa economia dirigida, além do consumidor perder a sua liberdade de escolher os produtos, também a perde o produtor, que não dispõe mais do seu livre-arbítrio, porque tem uma direção acima da sua própria a marcar-lhe o caminho a seguir. E, desse modo, ele já não pode mais suportar a inteira responsabilidade do que faz, dos seus atos, nem das suas consequências, porque ele já não é livre para fazê-los. E esta é também a característica da economia dirigida, em que a responsabilidade vai se diluindo, vai se transferindo de tal modo que ninguém é responsável, porque cada um poderá dizer que apenas obedeceu diretrizes emanadas de organismos superiores e apenas executou ordens recebidas e não pôde realizar segundo o seu desejo. Assim, a produção dirigida é incompatível com o consumo liberal, como, por sua vez, é incompatível também com a responsabilidade do produtor. O resultado é que a economia dirigida só tem sido maléfica e apresenta, de per se, vícios e defeitos
incontroláveis, enquanto que a economia livre, os vícios e os defeitos são per accident, são acidentais, consequentemente corrigíveis. É sobre isso que os senhores devem meditar. É o conselho que damos ao encerrar esta 7ª aula.